Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai embarcar numa viagem pelo tempo, desde os dias gloriosos do fliperama e das jogatinas no sofá com os amigos, até os tempos atuais de servidores globais, realidades virtuais e metaversos. Meu parceiro, o buraco é mais embaixo. Você já parou para pensar em como a internet virou a espinha dorsal dos games modernos? Como ela moldou tudo? Os modos de jogar, os tipos de jogos, as comunidades e até a maneira como a gente consome e produz conteúdo? Se ajeita aí porque o papo vai ser direto, nostálgico e com aquele tempero tecnológico que a gente adora aqui no canal. Lá no começo, jogar videogame era uma experiência solitária, ou no máximo em dupla. Estamos falando dos anos 80 e 90. Quem queria multiplayer jogava no mesmo console, dividia a TV e ainda discutia por causa do cabo do controle. Era o tempo de aperta o start aí ou não vale olhar minha tela. E da famosa zoeira presencial, mas ainda assim foi uma era dourada. Streets of Rage, Mario Kart, GoldenEye 007 no Nintendo 64, tudo era na raça, nada de atualizações, DLC ou servidores caindo, só que o mundo estava prestes a mudar, e rápido. Os primeiros passos da conexão. No final dos anos 90, com a chegada da internet discada, começou uma nova fase. Surgiram os primeiros jogos online mais acessíveis, principalmente no PC. Títulos como Quake, Counter-Strike 1.6 e Ultima Online foram os pioneiros. Mas a experiência ainda era, digamos, sofrida. A conexão caía, o ping era nas alturas e alguém sempre gritava da sala: sai da internet, tô esperando ligação. Mesmo assim, a sementinha estava plantada. A galera se organizava em lan houses, fazia campeonatos e o multiplayer estava deixando de ser local. Agora o adversário podia estar do outro lado do país. Fosse a explosão dos MMORPGs, começo dos anos 2000, a internet banda larga começa a se popularizar. E aí, surge o fenômeno Ragnarok Online, World of Warcraft, Tibia, Mu Online. Milhões de jogadores conectados no mesmo servidor em mundos gigantescos, trocando, lutando, criando guildas. A experiência de jogar virou uma experiência social. Você já não jogava só pela missão ou pelo loot, jogava porque seus amigos estavam lá, porque você era parte de algo maior, e esse foi o verdadeiro divisor de águas. O renascimento dos consoles online. Enquanto o PC dominava o online, os consoles ainda estavam tateando. Mas aí veio a revolução com o Xbox Live e depois com a PSN. Agora dava para jogar Halo, Call of Duty, FIFA, GTA Online com qualquer um no mundo, sem precisar de PC parrudo, sem complicações. O online nos consoles virou padrão. Jogar sozinho virou exceção. Até os jogos com foco solo começaram a incluir modos online, rankings e até economias conectadas. Streaming e plataformas sociais. A internet não só mudou o jeito de jogar, como também o jeito de assistir e interagir com os games. Surgem plataformas como Twitch, YouTube Gaming, Discord. Os games viram entretenimento em tempo real. Agora você joga e é assistido. Você joga e conversa. Você joga e cria conteúdo. Surgem influenciadores, campeonatos transmitidos globalmente e uma nova geração que aprende a jogar assistindo vídeos. O game deixa de ser só o jogo, vira comunidade, cultura e palco. Os games como serviço. Com a internet no centro de tudo, os jogos começaram a mudar sua própria estrutura. Antes você comprava um jogo pronto, hoje você compra uma promessa. Surgem os Games as a Service, jogos como Fortnite, Warzone, Destiny, Genshin Impact, atualizações constantes, temporadas, passes de batalha, eventos globais. O jogo nunca acaba, ele está sempre mudando, sempre ativo. O foco sai do produto final e vai para o engajamento contínuo, e a internet é o combustível que mantém essa máquina girando.
o metaverso gamer. Agora a gente entra na parte mais futurista e polêmica, o metaverso. Com o avanço de realidades virtuais, realidade aumentada, blockchain e mundos persistentes, muitas empresas estão apostando em universos digitais interconectados. Jogos como Roblox, VR, Chat, Rec Room e até Fortnite já são mais que jogos. São plataformas, lugares onde as pessoas trabalham, socializam, assistem shows, criam conteúdo e sim, também jogam. É uma mistura de rede social, ambiente criativo e hub de entretenimento. Mas será que isso é o futuro dos games ou só uma moda passageira? Os dois lados da moeda. Com tanta evolução, nem tudo são flores. A internet também trouxe desafios: toxicidade online, vício, microtransações abusivas, perdas de privacidade, dependência de servidores e updates. Sem internet, muita coisa simplesmente não funciona, né? O jogo que antes era seu, né? Hoje depende de uma conexão, de uma licença, de um servidor que pode ser desligado, né? Ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil encontrar uma comunidade, jogar com os amigos, assistir seu streamer favorito ou fazer parte de um universo digital. A internet transformou os games para sempre. A experiência, que antes era analógica e isolada, virou digital, social, expansiva. Mudou o jeito de jogar, de criar, de consumir e de se conectar com o mundo. Mas no meio de tanta mudança, uma coisa continua igual: o amor por jogar. E é isso que mantém tudo vivo, seja num fliperama, num console antigo ou num metaverso de realidade virtual. Se você curtiu essa jornada, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Game Replay News. Valeu por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.